Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e na aula número 17 de Introdução à Programação nós estudaremos alocação de memória. Então, quando nós criamos uma variável, por exemplo aqui a variável chamada de área aqui do tipo float, o que acontece, né? A gente está alocando um espaço para que a gente possa ter essa variável, né, guardar um conteúdo para essa variável, né, fazer uma atribuição de valor para essa variável, bem como consultar esse valor em algum momento. Então, quando a gente cria, né, a área aqui do tipo float, o compilador aloca para a gente uma memória do tamanho de um float, né, que consegue guardar um número do tipo float, que são 4 bytes, e ele aloca essa memória em algum lugar, né, em algum endereço. Então esse aqui é o endereço dessa memória nesse exemplo, 0xFF1. Qualquer valor que a gente queira atribuir para essa variável vai ficar guardado nessa memória aqui, com esse endereço, e se nós formos consultar o valor dessa variável, é o valor que está guardado aqui nesse espaço de memória. Mas o que é um endereço de memória, né? É a posição da memória onde a gente está alocando esse espaço, né, que a gente tem esse espaço reservado das nossas variáveis, e ela é tipicamente representada no formato hexadecimal. O que é hexadecimal? Então, só retomando alguns formatos, a gente na escola, na matemática, a gente costuma usar o formato decimal, né, em que cada um dos nossos dígitos pode ter os valores variando de 0 até 9. E se a gente for fazer uma representação binária direta, né, desses valores, o 0 é representado com 0000 e até o 9 com 1001. O formato binário, a gente só tem dois valores possíveis, que são 0 e 1. No formato octal, a gente tem 8 valores possíveis, do 0 até o 7, e a representação binária, né, desses 8 valores varia de 000 para o 0 até 111 para o 7. E, finalmente, o formato hexadecimal, nós temos 15 valores possíveis, que vão do 0 até o F, então é do 0 até o 9, depois A, B, C, D, E e F. E em binário, a representação de cada um desses dígitos hexadecimais varia do 0, que é representado com 0000 em binário, até o F, que é de hexadecimal, que é representado como 1111 em binário. Tanto as representações octal quanto hexadecimal, elas usam todos os bits alocados para elas. A gente precisa de 3 bits para representar 8 valores, os 3 bits são completamente usados. Para representar 16 valores, você usa 4 bits, e 4 bits conseguem representar no máximo 16 valores, que é o que a gente tem aqui no hexadecimal. Né? Então, não tem nenhum desperdício aí de bits não sendo usados nessa representação. Quando nós alocamos aqui a memória para a variável área aqui, ou criamos essa variável, né, o compilador aloca memória para a gente, o que ele faz, ele aloca 4 bytes contínuos, né, que é o espaço necessário para armazenar uma variável do tipo float, e o endereço que a gente tem é o endereço do início dessa memória que foi reservada para a gente, foi alocada para essa variável. Para nossa facilidade, a gente não precisa saber o endereço dessa variável, a gente precisa saber o nome dela, né? Então o compilador, de certa forma, faz esse mapeamento para a gente entre o nome da variável, que é o que a gente conhece como programador, e o endereço correspondente em que essa variável tem seu valor ali alocado de memória. Então, não, nós programadores não precisamos saber o endereço, a gente pode abstrair essa informação. A gente sabe só o nome da variável, o compilador sabe fazer esse mapeamento do nome para o endereço. Mas e se a gente precisar saber o endereço de uma dada variável? Existe como, na linguagem C, quem fornece isso para a gente é o operador e-comercial. Então, a gente colocando o e-comercial na frente do nome de uma variável, ele retorna para a gente o endereço dessa variável. Então, usado antes do nome da variável. Nesse exemplo nosso aqui, se eu colocar e-comercial área Q, o que vai ser retornado é 0xFF1, é o endereço da nossa variável área Q. Então, usando num printf, né, pedindo para imprimir esse endereço, o endereço é do tipo porcentagem %P, né, a representação dele
para o printf é porcentagem %p, que significa pointer, né, ponteiro, endereço ou referência de memória, são os nomes que a gente costuma dar para isso. E o que vai ser impresso aqui é justamente 0xFF1, né, que é o e-comercial área key, ou seja, o endereço da variável área key. Então, ao executarmos esse código, será impressa a palavra endereço, dois pontos, espaço, e o endereço da nossa variável. A gente pode também ter variáveis do tipo endereço, ou variáveis do tipo ponteiro, ou variáveis do tipo referência de memória. Como que a gente faz isso? A gente usa o operador asterisco, que se colocado na frente, né, após um tipo de dado, ele indica que aquele tipo é um endereço ou uma referência de memória para aquele tipo. Como assim? Se eu coloco int asterisco y, a variável y não vai ser do tipo inteiro, ela vai ser do tipo ponteiro para inteiro, ou referência de memória para inteiro. Né? Int y seria, eu estaria criando uma variável y do tipo inteiro. Int asterisco y, eu estou criando uma variável chamada de y, que é do tipo ponteiro para inteiro, ou referência de memória para inteiro. Então, a variável y nesse exemplo, ela é do tipo endereço de memória. Né? O conteúdo dela, ela é feita para guardar um conteúdo do tipo endereço de memória, nesse caso, é um endereço, uma referência para números inteiros, para uma memória alocada para guardar números inteiros. Então, um exemplo aqui de código que usa esses dois operadores, né, o e-comercial e o asterisco. Então, vamos iniciar aqui criando uma variável chamada var1 do tipo inteiro. Ao fazermos isso, é alocada uma memória que cabe um número inteiro e essa variável está num dado endereço de memória. E, em seguida, vamos atribuir o valor 25 a essa variável, ou seja, no espaço de memória reservado para ela vai ser colocado o valor 25. Na linha seguinte, criamos uma variável end1, e a variável end1 ela é do tipo ponteiro para inteiro, né? Referência de memória para inteiro. Então, ela é uma variável, tem um espaço alocado para ela, ela está no endereço de memória, como qualquer outra variável, mas o tipo de conteúdo dela ela é feita para armazenar endereços de memória aqui dentro, que é o que vai ser feito no restante dessa linha. Né? A gente vai atribuir para essa variável, ou seja, vai colocar o valor aqui dentro da memória, o que? E-comercial var1. E-comercial var1 significa o endereço da variável var1, que é esse endereço que está aqui, 0x4b8. Então, ao executarmos a atribuição, é colocado aqui dentro do conteúdo da variável end1 o endereço de memória 0x4b8 da variável var1. Em seguida, vamos pedir para imprimir 4 coisas que são o quê? O valor de var1, né, o conteúdo da memória var1, que é esse 25, o endereço da variável var1 e comercial var1, que é o 0x4b8, o conteúdo de memória de end1, que é um endereço de memória, que é o 0x4b8, e comercial end1, que é o endereço da variável end1. O endereço da variável end1 é esse endereço aqui, que é o 0x4b0. Então, ao executarmos, será impresso exatamente isso, né, 25, valor de var1, 0x4b8, que é o endereço da variável var1, 0x4b8, que a gente já tinha visto que era o endereço da variável var1, mas é também o conteúdo da variável end1, que é o que a gente está imprimindo aqui na terceira linha, e 0x4b0, que é o endereço da variável end1. Né? E comercial end1 é 0x4b0. A gente pode utilizar, né, variáveis do tipo ponteiro para guardar endereços de memória, como a gente viu. Né? Então, a variável end1, que é do tipo ponteiro para inteiro, recebeu o endereço de uma variável do tipo inteiro. Mas a gente também pode usar isso para consultar um valor. Né? Então, a gente pediu para imprimir o valor desse endereço no slide anterior, mas tem uma outra forma também, uma terceira coisa que a gente pode fazer a partir de uma variável do tipo ponteiro. Nós podemos acessar a memória, o conteúdo da memória apontado por essa variável. E esse acesso pode ser tanto para consultar o conteúdo que é apontado, como para fazer uma atribuição no conteúdo apontado por essa variável. E para isso, né, dado uma variável que tem um endereço de memória lá dentro, como que a gente acessa a memória apontada por ela? Usando o operador asterisco. Né? Quando ele é colocado antes de uma variável do tipo ponteiro, ele significa vá no conteúdo de memória apontado por ela. E isso a gente pode ir nesse conteúdo para fazer uma atribuição. Então, se a gente tem uma variável do tipo
ponteiro, ou endereço de memória, chamada end1, asterisco end1 significa vá na memória apontada por ela, e nesse exemplo aqui estamos fazendo uma atribuição, estamos colocando o valor 12 na memória apontada por end1, né, no conteúdo de memória apontado por end1. A gente pode também usar isso para fazer uma consulta, né, que é para, por exemplo, imprimir o conteúdo da memória apontada por end1, como nesse exemplo aqui usando o printf. Então vamos ver isso num código, como é que funciona. Então, complementando o código que apresentamos há pouco, em vermelho já tem o que já foi executado, que era o exemplo anterior, que criamos as variáveis var1 e end1, var1 recebeu 25, end1 recebeu o endereço de var1. Na próxima linha, vamos fazer o quê? Asterisco end1 recebe 12, que significa vá na memória apontada por end1 e coloque 12 nessa memória, né, nesse espaço de memória. End1 contém o endereço de var1, né, 0x4b8, então asterisco end1 significa vá nessa memória, que é essa memória aqui, e coloque 12 nessa memória. Então, no lugar do 25 será colocado o valor 12 ao executarmos essa linha. E ao mandarmos agora imprimir, né, novamente os valores de var1, endereço de var1, end1, endereço de end1, e além disso também o conteúdo da memória apontada por end1, o que será impresso? var1 mudou de valor, né? Ao realizarmos essa atribuição, asterisco end1 recebe 12, o que estamos fazendo é trocando de fato o conteúdo da memória da variável var1, né? O conteúdo da variável var1. Então, ao imprimir o conteúdo de var1, vamos estar imprimindo 12 e não mais 25, que nem havíamos impresso anteriormente. E nessa última linha que realiza a impressão de conteúdo, que é imprima o conteúdo apontado por end1, né? Asterisco end1 significa vá na memória apontada por end1, que é essa memória aqui, e pegue seu conteúdo, que vale 12, então o que vai ser impresso aqui vai ser 12. Né? As outras coisas que foram impressas não mudaram de valor, que são justamente o endereço de var1 e de end1, que o endereço da variável não muda, e o conteúdo de end1, né, da variável end1, o conteúdo é o endereço de var1, que é algo que também não mudou. Se vocês prestarem atenção, a gente usou o asterisco ao longo do semestre para fazer três coisas diferentes, né, com três significados diferentes. Esse pequeno código exemplifica esses três significados. Nós utilizamos o asterisco para fazer a multiplicação, né, ele é o operador aritmético da multiplicação, então multiplicação de 3 por 4, aqui está 12. Nós utilizamos o asterisco junto com a declaração de uma variável, né, junto com o tipo, para definir um tipo, né, para dizer que essa variável end2 é do tipo ponteiro para inteiro. Então, utilizamos na definição de um tipo. E também utilizamos o asterisco na frente do nome da variável, significando, né, vá na memória apontada por essa variável. Então, temos o mesmo símbolo, né, o asterisco, sendo utilizado aí com três significados diferentes. E ao ao executarmos esse código, o que vai ser impresso vai ser 12, que é justamente, né, a variável var2 recebe 12, a variável end2 recebe o endereço de var2, e asterisco end2 significa vá na memória apontada por end2. End2 tem o endereço de var2, então a memória apontada por end2 é a memória justamente que tem o conteúdo de var2, que no nosso exemplo aqui é 12. Além disso, né, de criarmos uma variável e o compilador alocar memória para ela, existe outra forma de alocar a memória, sob demanda. A gente escreve no nosso código, a gente pede que uma dada quantidade de memória seja alocada, e para isso vamos usar uma função chamada de malloc. E aqui só uma atenção, a gente já vai ver como que essa função funciona, mas é uma função que aloca a memória para a gente e retorna o endereço dessa memória. Só que para as outras memórias que foram alocadas, né, que a gente criou uma variável e para essa variável tinha uma memória alocada, a gente sabia como chegar nessa variável, no conteúdo dessa variável, pelo nome. Né? O compilador fazia a ponte entre o nome e o endereço de memória. Para essa memória que a gente vai alocar agora sob demanda, usando uma função auxiliar, o compilador não vai guardar para a gente onde que essa memória foi alocada. Então a gente vai precisar guardar esse endereço de memória em algum lugar. A função malloc ela está presente na biblioteca stdlib, que significa Standard Library, né, biblioteca padrão da linguagem C.
E a sintaxe é a seguinte: void, que é o retorno, né, void asterisco, perdão, é o retorno da nossa função, que significa que estou retornando, que é uma função que retorna um endereço de memória, ou uma referência, ou um ponteiro. Para void, né, para um tipo vazio, por que para void? Na verdade, é só para significar que ela está retornando um endereço de memória e que para a função em si não importa qual tipo é. Na verdade, para o programador, a gente vai ter que depois fazer um cast para dizer qual tipo de memória que a gente está alocando, né? Para esse endereço está alocando para memória reservada para qual tipo de dado. Mas o importante aqui é que ela retorna, né, um endereço de memória e o parâmetro da função é o tamanho, na forma de um inteiro sem sinal, de quantos bytes a gente quer de memória que sejam alocados. Então a gente fala para a função, olha, aloca 40 bytes de memória para mim, ela aloca essa memória e retorna o endereço inicial dessa memória. Né? Ela aloca um bloco contínuo de memória e retorna para a gente o início, o endereço de início dessa alocação. O parâmetro da função malloc é justamente quantos bytes a gente quer alocar. E a gente vai precisar ficar decorando, então, para cada tipo de dado, quantos bytes. Por exemplo, se eu quero um inteiro, eu tenho que saber se meu inteiro tem 32 bits ou tem 64 bits. Como é que eu faço isso? Eu preciso decorar? Não. Existe um operador que, dado um tipo, ele retorna para a gente quantos bytes aquele tipo ocupa. É muito comum a gente usar a função malloc juntamente com esse operador, o sizeof, né, o tamanho do tipo, para a gente não precisar saber aí quantos bytes cada tipo de dado tem. Então, a gente aplica esse operador sobre um tipo de dado e ele retorna para a gente, né, o retorno dele é quantos bytes aquele tipo de dado ocupa. Por exemplo, sizeOfInt, né, que está aqui, ele retorna para a gente quantos bytes o tipo inteiro, o tipo int, ocupa. Então, nesse exemplo aqui, eu criei uma variável chamada tamanho int, do tipo inteiro, que ela vai guardar a quantidade de bytes, né, um número inteiro que representa a quantidade de bytes que o tipo int ocupa, retornado aqui pelo nosso operador sizeOf. Então, aqui um exemplo de uso da função malloc em conjunto com a função, com o operador int. Então, o que nosso programa está fazendo? E só destacando, né, a gente está incluindo aqui duas bibliotecas, que é Standard.io, std.io, que é a biblioteca que tem a função printf, que nós temos usado bastante, e a standardlib, que é a biblioteca que tem a função malloc. Criamos aqui a variável end3, que é do tipo ponteiro para inteiro. Então, ao criarmos essa variável, né, é alocada uma memória para ela está num dado endereço de memória. E chamamos a função malloc, pedindo para ela alocar um espaço de memória do tamanho de um inteiro. Né? SizeOfInt, que é o parâmetro que a função malloc recebeu, é a quantidade de bytes que o tipo inteiro ocupa. Quando chamamos a função, ela aloca uma memória do tamanho que a gente pediu, e essa memória está no dado endereço de memória e ela vai retornar para a gente esse endereço de memória. Nesse exemplo aqui, 0xF260. Como a gente viu, o retorno dela é do tipo void asterisco, só que a nossa variável é do tipo int asterisco. Então nós precisamos fazer um cast, que a gente já viu que é isso, né, para conversão de tipos de dados, para dizer que esse endereço que estamos recebendo é do tipo ponteiro para inteiro. Então, fazemos isso, fazemos a atribuição, então é guardada na nossa variável end3, no conteúdo dela, o endereço que foi retornado pela função malloc, nesse exemplo 0xF260. Na linha seguinte, executamos asterisco end3 recebe 11, que significa vá na memória apontada por end3 e atribua 11 a essa memória. Então, end3, o valor dela é 0xF260, vá nessa memória significa vá nesse espaço de memória aqui e coloque o valor 11 aqui dentro. É o que estamos fazendo. Em seguida, vamos imprimir três coisas, que são o quê? End3, que é o conteúdo da variável end3, ou seja, o endereço que está guardado aqui dentro. E comercial end3, que é o endereço da variável end3, que é esse endereço aqui em cima. E asterisco end3, que é o conteúdo da memória apontada por end3. End3 aponta para essa memória, né, referencia essa memória, então vai ser o conteúdo dela, o valor 11, que vai ser impresso aqui nessa terceira execução do printf, né, no terceiro printf do nosso código. Então,
primeiro conteúdo a ser impresso é o conteúdo de end3, o valor da variável end3, que é 0xf260. O segundo é o endereço da variável end3, que é 0xd860. E o terceiro é o conteúdo da memória apontado por end3, que vale 11. Assim como existe uma função para alocar a memória dinamicamente, existe uma função para liberar essa memória que foi alocada dinamicamente. Essa função chama free, e a sintaxe dela é void free, void asterisco ptr, que significa o quê, né? O void significa que ela não tem um retorno, né? Ou a gente chama isso de retorno vazio, mas quer dizer que a função não retorna nada, e que o parâmetro de entrada dela é um endereço de memória, aí, a princípio, de qualquer tipo, né? Ele vem com void asterisco, mas o que a gente precisa passar para ela como parâmetro é um endereço de memória. Então, né, como exemplo de execução, né, a gente pode colocar no nosso código free_end, onde end é um endereço de memória, por exemplo, uma variável cujo conteúdo tem um endereço de memória que a gente alocou como no exemplo anterior. Então, a gente vai estender o exemplo anterior justamente utilizando a função free. E aqui tem um lembrete importante, que quando a gente tem uma variável, por exemplo, dentro de uma função, assim que a função termina de ser executada, a memória dessa variável é liberada. A gente já falou sobre isso. Por outro lado, quando a gente fala de memória alocada pela função malloc, né, que o nosso código chamou a função malloc para alocar, essa memória só vai ser liberada ou quando o programa terminar de executar, ou se nós chamarmos a função free para liberar essa memória. Então a gente tem que tomar cuidado sempre que a gente aloca a memória com a função malloc, para não deixar essa memória alocada e desperdiçando memória se a gente não estiver mais usando. Então, complementando o exemplo anterior, né, que nós já havíamos criado aí a variável end3 e colocado o valor 11 na memória apontada por ela, né, que foi alocada pelo malloc, né, criamos a variável end3, alocamos memória com a função malloc, guardamos o endereço da memória que foi alocada na variável end3 e fomos nesse endereço e colocamos o valor 11. Né, já tínhamos feito isso. Agora o que vamos fazer é liberar a memória que foi alocada pelo malloc. Né? O free end3, ele não é que ele libera a memória da variável end3, né? O que ele recebe como parâmetro é o conteúdo da variável, que justamente tem esse endereço de memória. Então é essa memória que vai ser alocada. Então ao executarmos essa linha, essa memória que tinha sido alocada vai ser liberada. E o que acontece se a gente mantiver o resto do nosso código, que pedia para imprimir o conteúdo de end3, o endereço de end3 e o conteúdo da memória apontado por end3, que é essa memória que a gente liberou. O que vai acontecer é que vai ser impresso como conteúdo de end3 o conteúdo da memória que nós liberamos, o endereço da memória que nós liberamos, o valor desse endereço, porque de fato o free libera aquela memória, mas não muda em nada o conteúdo da variável end3 que apontava para aquela memória, que era que contém aquele endereço de memória. O endereço da variável end3, que é o 0xd860, não mudou, né? A variável end3 está aqui nesse endereço de memória. Mas aqui um cuidado é que se eu pedir para consultar a memória apontada por end3, o que o compilador faz, ele olha o endereço de memória que está dentro da variável end3, que é justamente o endereço daquela memória que a gente liberou, ele vai naquela memória e lê o conteúdo, mesmo seja sendo uma memória liberada, sendo uma memória que não está mais alocada para a gente. Então tem que tomar cuidado, porque não é gerado um erro ou um aviso sobre isso. Né? A gente está consultando uma memória que já foi liberada, e o programa está deixando isso acontecer, o compilador vai executar, vai fazer essa consulta e vai retornar o valor que tiver nessa memória naquele momento. Sendo que, dependendo do código que estamos executando, a gente poderia já ter chamado a função malloc novamente, que poderia ter alocado essa memória para um outro uso, porque era uma memória que estava livre, e se a gente não tomar cuidado, a gente pode atribuir valor numa memória que já está sendo usada para outro propósito, corrompendo aí essa memória, né? Colocando um valor indevido nessa memória. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. Sim, encerramos a aula 17 sobre alocação de memória. Muito obrigado por assisti-la. Nos vemos na próxima aula.